Boa noite a você que nos acompanha através das redes sociais da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa Igreja em Missão. Esta é uma edição especial na qual nós vamos falar um pouco sobre a Semana da Comunicação. É um programa que vai trazer para vocês um pouco sobre o que é a Semana da Comunicação, sobre o tema da Semana da Comunicação. E hoje nós temos a alegria em receber duas pessoas da nossa diocese que fazem um trabalho muito bom de comunicação. Padre Rovilson, que é pároco em Cabo Verde, da paróquia Nossa Senhora da Assunção, e o seminarista Renan Brito, quarto ano de teologia da diocese de Guaxupé. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Igreja em Missão. O programa é de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre comunicação. Padre Rovilson e Renan, sejam sempre muito bem-vindos ao nosso programa. Boa noite, Renê. Boa noite, Davi. Boa noite, Renan. Todos aqueles que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Poços de Caldas. Uma satisfação imensa estar aqui com vocês para a gente poder conversar e também partilhar um pouquinho do trabalho que a gente realiza aí na Diocese de Guaxupé através da Pastoral da Comunicação. Boa noite, Padre Rovilson, Renê, Davi. É uma alegria estarmos aqui reunidos para falarmos de algo tão importante, tão atual em nossas vidas e na vida de nossas comunidades, que é a comunicação. Exatamente. Eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês em participar conosco dessa edição especial do nosso programa, falar sobre comunicação, principalmente nesse tempo de final de pandemia, né? Se Deus quiser está acabando, que nós estamos utilizando mais ainda as redes sociais. Hoje nós estamos fazendo um programa inteiramente online. Nós estamos em Poços de Caldas, o padre está em Cabo Verde, o Renan está... Pouso Alegre. Pouso Alegre, então, cada um está em um lugar e isso possibilita que nós possamos nos encontrar e evangelizar do mesmo modo. Eu queria começar perguntando tanto para o padre quanto para o Renan a respeito da Semana da Comunicação. O tema escolhido dessa 56ª Dia Mundial das Comunicações Sociais, que fala sobre escutar com o ouvido do coração. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre esse tema, sobre aquilo que foi proposto para esta Semana da Comunicação, 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Muito bem, Renê. Interessante que a gente lê um pouquinho a mensagem que o Papa ele escreve todos os anos, na festa da Ascensão, que é o dia que a gente olha para essa oportunidade da gente recordar a experiência da comunicação. O Papa, primeiramente, ele nos leva a viver uma continuidade daquilo que no ano passado ele nos pedia, e interessante que ele também faz questão de levar todos nós que somos aí, que estamos na área da comunicação e que estamos também nos colocando à disposição para comunicar a experiência da igreja, a experiência daquilo que nós temos enquanto fé, a partir de verbos, né? Ele leva-nos a olhar justamente para a nossa caminhada no sentido de viver a missão, de viver o anúncio, né? Se colocando dentro desse anúncio como protagonista. E o ano passado trazia para nós essa reflexão dos verbos ir e vir, e esse ano ele traz para a gente a questão da escuta, o quão importante é nós evangelizarmos através da escuta. E o Papa traz vários pontos de reflexão, mas ele também vem deixar muito claro para a gente a dificuldade que hoje em dia nós temos justamente em poder parar para escutar aquilo que o outro tem a nos dizer. Porque muitas vezes a nossa preocupação maior é de falarmos, nós queremos comunicar, nós queremos transmitir, nós queremos deixar com que o nosso pensamento ele transcorra, ele saia constantemente para que todos possam abraçar. Mas não adianta nada nós falarmos, nós comunicarmos, se nós não também tivermos aí o nosso momento, escutar aquilo que o outro está dizendo para nós. Né? O Papa está nos levando a viver uma experiência de diálogo.
E o diálogo é justamente essa sintonia, onde pessoas se comunicam, né? Duas pessoas se comunicam, um exemplo, né? Eu falo e eu coloco para fora, né, aquilo que eu tenho, da minha história, daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi, mas, ao mesmo tempo, também eu trago para mim aquilo que o outro está dizendo, né? É uma experiência de humildade, é uma experiência de simplicidade que eu vou ter, então, de poder entender que aquilo que o outro tem para me oferecer vai acrescentar na minha vida, né? Do mesmo jeito que eu também tenho aí os meus momentos para poder falar daquilo que eu sei, né? Para colocar aquilo que eu penso, e o outro também está ali para me escutar, para a gente entender que nós formamos uma comunidade. A comunidade só tem sentido quando ambas as partes têm aí essa conjugação das ideias, conjugação dos pensamentos, daquilo que cada um traz, para que então seja uma forma de contribuir, né? Então é nesse sentido que a gente vai conversar um pouquinho, nesse sentido também, de algumas dificuldades que se tem ao longo da caminhada, até mesmo da comunicação, onde a gente observa também que o evangelho, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos, muitas vezes não se chega bem, justamente por essa deficiência de podermos, então, escutar também aí as pessoas, os ambientes, né, aonde nós nos encontramos, né? Só uma colocação já nesse início. Boa noite a todos que nos acompanham, Padre Wilson, Renan, Renê. Obrigado, Padre, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Renan, por estar aqui conosco nessa noite também, contribuindo para essa conversa, né? Para que a gente possa nos ouvir e tentar, né, absorver um pouquinho da profundidade, né, dessa mensagem do Papa Francisco, que vem nos dizer dessa importância de escutar, né, escutar com o coração, né, escutar o mais profundo do nosso coração, para que a gente possa falar com conteúdo, com sabedoria, né? E o irmão, como diz o Padre Wilson, né, o irmão tem também muito a nos ensinar. Nós temos que aprender a escutar para bem comunicar. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco nessa noite. É interessante, agradeço mais uma vez o convite, Davi, o Renê, o Padre Rovilson. Aquilo que o Padre Rovilson falava, que são as dificuldades de ouvir hoje e de se entender como se ouvir em sociedade, como se ouvir dentro das estruturas sociais, da realidade em que nós vivemos. Quando nós olhamos para o aparato bíblico, né? No Antigo Testamento já Deus ouve o seu povo e ele ouve os clamores do seu povo. E ouvindo, ele se faz ouvir. Deus chama profetas, Deus chama aqueles para estarem à frente, conduzindo o seu povo, comunicando a sua vontade ao seu povo. Quando Deus chama no Antigo Testamento, por exemplo, ele sempre repete o nome 2 vezes. Samuel, Samuel. E isso tem um sentido. Ele chama dos 2 lados. Ele chama o lado humano, mas também chama o lado espiritual, a vontade da pessoa. Então, quando o tema proposto das comunicações este ano é escutar com o ouvido do coração, é a gente dar atenção a esse lado espiritual que tem ficado tão distante quando nós falamos das relações comunicacionais. Muitas vezes nós temos ouvido e escutado pelo nosso lado humano, tecnicista, movidos pela técnica, e estamos esquecendo e deixando de lado esse ouvir com o coração, esse ouvir que nos leva até o outro, como o Padre Rovilson falava, que nos leva a um diálogo, a um encontro. Então, a mensagem, e essa mensagem que vem vindo desde o Concílio Vaticano II, que é proposta no Decreto Intermirífica, ela tem essa missão, olhar a realidade e aí conduzir esses aspectos comunicacionais que completem o homem atual, o homem de hoje. E hoje nós temos um homem
deficiente na escuta, que ouve muito, mas escuta pouco. Entendi. Realmente isso que você falou é interessante. Ouve muito e escutar pouco, né? Mas vocês dois que são pessoas ligadas à comunicação da nossa diocese, o padre que trabalha com comunicação, trabalha com relação carismática, tem programa de rádio ainda, né, padre? Programa de rádio. Sim, todo sábado. Todo sábado, então é um comunicador nato. E o Renan, seminarista, 4º ano de teologia, está bem próximo do sacerdócio, né, da ordenação diaconal, sacerdotal. O que fez vocês chegarem mais próximos à comunicação, trabalhar com comunicação, porque é algo que tem que ser muito bem trabalhado para chegar até o outro, né? Não pode se fazer de qualquer jeito. Então, eu percebo que vocês têm um gosto pela comunicação. Eu fiquei sabendo que o Renan está fazendo o TCC dele sobre comunicação, né? Como é que é trabalhar com a PASCOM, Pastoral da Comunicação, trabalhar com a comunicação hoje em dia dentro da igreja? Muito pertinente a sua pergunta, Renê. Eu me lembro quando o padre Alexandre entrou em contato comigo, em consonância com o bispo Dom José, ele me fez o convite justamente para que eu pudesse estar aí continuando os trabalhos da comunicação diocesana, num período que eu achei assim de extrema exigência mesmo das capacidades humanas que nós temos, né? Pois foi bem no início da pandemia, foi naquele período onde o olhar se tornou central para a comunicação. A gente também sabe a existência, o tempo que se tem, mas esse período agora da pandemia, a gente pôde, então, mostrar quão valioso é a comunicação. A gente pôde mostrar os meios que nós temos, quando muito bem utilizados, a gente pode chegar até as pessoas. A comunicação, ela nasceu comigo, claro que a gente vivencia já essa experiência desde o período de formação, com celebrações, palavra que a gente realiza e tal, mas ela chegou com muito afinco comigo, justamente assim que eu pude ser ordenado, pois aí as possibilidades elas se tornam maiores ainda, pois a gente sabe que o período de formação é aquele período que a gente precisa se dedicar para nós então se prepararmos para nos tornarmos padres. E assim que eu ordenei, logo eu já fui para uma paróquia que tem uma rádio, né? Que é a paróquia de Machado, Sagrada Família Santo Antônio, que inclusive tem a primeira rádio católica do Brasil, a paróquia Sagrada Família Santo Antônio, que é a rádio difusora Live, que agora nessa migração de AM passou para FM. E lá na paróquia nós tínhamos a figura do cônego Walter, que por muito tempo evangelizou através da rádio. Tanto é que ele escreveu um livro, né, falando dos ares aos lares, né? Ou seja, o trabalho de evangelização por meio do rádio, chegando até a casa das pessoas. E aquilo muito me chamou a atenção, até quando eu pude receber uma oportunidade bem exclusiva do pároco na época, o padre Pedro, onde ele me deu, então, um momento para que eu pudesse ter um programa de comunicação, de interação com as pessoas, né? Que o programa é Muito Amor Envolvido, que nós já estamos caminhando aí para 4 anos, já que nós temos o programa, né? Na graça de Deus, da paróquia de Machado para a paróquia de Cabo Verde, a gente não parou. E aí foi onde eu fui aprendendo um pouquinho mais, né, sobre essa experiência de ajudar as pessoas a se encontrar com Deus através da pregação da palavra, mas através do dia a dia também, né? Então isso me chamou muito a atenção e logo eu fui, então, me doando plenamente, né? E quando eu assumi aí estar à frente da PASCOM, eu me deparei com esses inúmeros desafios também, pois a gente tinha aí a missão de chegar até mesmo diante de muitas paróquias e mostrar que estes meios de rádio, né, transmissões, né, eles são de suma importância para a gente entender que Jesus, ele também se tornou esse grande comunicador, né? Não teve a oportunidade que hoje nós estamos tendo, mas aí ele mesmo disse, né? Vocês farão coisas maiores.
Jesus não teve a oportunidade de uma TV, não teve a oportunidade de um microfone. E nós estamos tendo, né, por meio dessa evangelização. Então, o evangelizar nesse período foi justamente mostrar que nós também precisamos nos preparar cada vez mais. E isso também se tornou aí oportuno para muitos padres também se familiarizar com a experiência da comunicação para chegar, para levar o evangelho até as pessoas. Então, essa familiaridade, esse gosto, ele nasceu a partir da ordenação, e a missão ela se tornou ainda mais árdua quando, então, eu pude, juntamente com todos aqueles que ajudam na coordenação da PASCOM, continuar esse trabalho aí que outros padres já tiveram, com outros leigos também, ajudando aí a despertar tudo isso, essa experiência bonita que nós temos de evangelizar através rádio, TV, né, rede social, transmissão, aí até as demais paróquias dentro da nossa diocese. E a gente tem feito esse trabalho aí com muita alegria, ajudando dentro da possibilidade, da capacidade que nós temos também. Perfeito. Bom, o despertar de um chamado comunicacional é uma beleza e um dom também dado por Deus na gratuidade. Sempre quando eu vejo o Padre Rovilson, aos finais de semana, em suas pregações, em seu modo de agir na comunidade, eu percebo esse dom de um comunicador nato que ele é. Eu me identifico com a pesquisa comunicacional. Eu estou fazendo meu trabalho na área da cyberteologia, que é entender como a teologia atua nos mundos das redes. E esse despertar a essa pesquisa nasceu de um livro que, no início da teologia, eu li, que se chama E o Verbo se fez Byte, ou seja, do Moisés Bardelotto. Ele é um autor teólogo do Rio Grande do Sul. E fazia provocações de como entender a religião, entender a teologia, entender Deus através da lógica da rede. E é algo muito atual para nós hoje, que nos toca, que toca a nossa realidade e que nós somos chamados a dar uma resposta. No Concílio Vaticano II, muito se falava dos sinais dos tempos, e este é um sinal dos nossos tempos, um sinal para nós. E no meio de tudo isso veio a pandemia, um tempo em que nós precisamos e nós tivemos que reelaborar, repensar as nossas estruturas como igreja, as nossas estruturas de comunidade, as nossas estruturas de vivência, nossa estrutura familiar, promover encontros online, e aí a gente também se questionar até que ponto o virtual não é real também. O virtual não se faz presente. Nós estamos aqui fazendo uma conferência em 4 pessoas que nós estamos de modo real reunidos, mas através do virtual. Então, o virtual, ele nos dá muitas possibilidades. E aí é interessante nós, na nossa vida, na nossa relação, nos questionarmos como nós podemos melhor utilizar essas redes para encontrar-nos com Deus, que Ele é o nosso substrato espiritual que nos completa, né? Com certeza. Isso realmente é um complemento, né, da parte da comunicação dentro da igreja, complementa-se através disso que vocês falaram, né? O trabalhar, o dom, o receber, isso tudo ajuda a melhorar ainda mais a comunicação dentro da nossa paróquia, dentro da nossa diocese. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo no nosso programa Igreja em Missão. Nós voltamos rapidinho, não saia daí, é muito rápido. Até mais. Você já conhece a nossa Bíblia? Edição especial comemorativa dos 20 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus? Com uma linguagem atual e notas de rodapés pastorais, é ideal para crianças, jovens e adultos. Contém mapas, datas importantes das Sagradas Escrituras, textos bíblicos para o ano litúrgico e muito mais. Adquira hoje mesmo a sua, na Secretaria Paroquial. Mais informações através do nosso telefone 35 3722 5660. Bíblia Sagrada, edição comemorativa
dos 20 anos da Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Uma história de amor do povo que caminha com o Senhor. A união e a participação de todos na partilha faz a diferença na vida da comunidade. Graças à fidelidade de cada dizimista, há 20 anos, a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus vem crescendo e dando frutos, dia após dia. O sim e a generosidade de cada um é, sem dúvida, um gesto de amor e nos faz uma igreja viva, que anuncia o Evangelho e ajuda os mais necessitados. Agradecemos a cada colaborador da partilha que se mantém fiel, fazendo história conosco, fazendo o reino de Deus acontecer. Obrigado pelo seu sim e que Deus lhe abençoe. Nós estamos de volta com o programa Igreja em Missão, um programa especial na Semana da Comunicação, recebendo hoje o Padre Rovilson, é o assessor eclesiástico da Diocese de Guaxupé para Pascom, e o seminarista Renan, quarto ano de Teologia, fazendo seu trabalho de conclusão de curso sobre comunicação. Nesse bloco, nós queríamos falar um pouco mais sobre a Carta do Papa, sobre o Dia Mundial das Comunicações. Né, Davi? Tem alguma colocação para fazer para nós? Essa semana, uma semana muito especial, né? Estamos vivendo, né, em todas as paróquias do Brasil, nas dioceses, a Semana da Comunicação, e no domingo, o Dia Mundial das Comunicações, né? Um tema maravilhoso, né, sobre o escutar. E aqui, bem no início do documento, né, bem ali, logo no início, eu gostaria de fazer uma colocação, que foi perguntada a um médico ilustre, fizeram-lhe a pergunta, né, qual a maior necessidade dos seres humanos? E ele respondeu, o desejo ilimitado de ser ouvidos. Então, aqui eu acho que a gente já poderia conversar um pouquinho sobre esse desejo ilimitado de ser ouvidos. Como o Renan comentava, né, os meios, as tecnologias, as mídias digitais, redes sociais, eu acho que existe um turbilhão de informações hoje, até mesmo nós, pasconeiros, temos essa 24 horas, postagem, criação de conteúdo, a técnica, mas às vezes a gente não tem tempo de parar e pensar e escutar aquilo que é o melhor, aquilo que a evangelização está nos pedindo naquele momento. Então é uma coisa meio que fica, talvez, um pouco automático, né? Então eu queria aqui já puxar esse assunto com o Padre Rovilson, com o Renan, né? Nesse turbilhão de informações da evangelização, como descobrir, né, a melhor forma de parar e escutar esse silêncio interior para fazer da melhor maneira. Gostaria que vocês comentassem para a gente um pouquinho. O Papa, a continuidade dessa pergunta, né, que o médico tem, que ele fala justamente desse desejo ilimitado de ser ouvidos, né, ele vem dizer para a gente também algo muito importante em relação à questão das fontes, né? A gente pode perceber também aí o crescimento de fake news, né, de notícias falsas que surgem por aí, né? Até vai contra o próprio pecado, né? O falso testemunho, né? A gente encontra isso nos mandamentos, né? Para a gente não cair neste pecado, né? A fake news acaba se tornando justamente isso, né? E o Papa fala justamente para não paralisar-se no mundo da fonte. Às vezes, pela correria, pelo desejo de querer trazer uma notícia, né? Às vezes pode se correr o risco também de algo tão precipitado, né, não chegar ali no real que precisa ser, que é necessário chegar, né? Então, é nesse sentido que nos leva a entender também que essa forma de comunicar, até mesmo entre nós, pascons, né, para a gente ter essa própria sintonia mesmo, né, para a gente escutar
outras paróquias, outras comunidades, para a gente não querer trabalhar sozinho, né? Não querer fazer ali com que o nosso trabalho seja único, né? Esse desejo ilimitado de ouvir é justamente nesse sentido, né? Porque o mundo não quer ouvir, as pessoas não querem ouvir. E, às vezes, nós corremos o risco também de não querer ouvir aquilo que o outro tem. A gente sempre conversa, enquanto pastor diocesana, da gente sempre entender que nós não estamos para competir, né? A palavra do evangelho, a comunicação evangélica não é para ser competida, não é para ver qual paróquia faz melhor do que a outra. Pelo contrário, né? É para a gente somar forças, né? E a partir dessa soma de forças, né, nós vamos então entender que cada um vai contribuir com o que tem e vai poder fortalecer também a outra comunidade, né? Vai poder também fortalecer outras PASCOM e assim por diante, né? E quando a gente fala de PASCOM diocesana, nós estamos falando do rosto das paróquias, por exemplo, né? Não estamos falando simplesmente, eu gosto muito de dizer isso, né? Quando a gente apresenta a PASCOM diocesana, nós não estamos mostrando o rosto simplesmente do bispo, não, mas é o rosto de todas as comunidades que compõem a nossa diocese, que nós fazemos parte. É interessante a gente entender que é nossa diocese, não é minha diocese, não é a diocese do bispo, mas é a nossa, são as nossas comunidades, né? São as nossas comunidades que vão ali também mostrando o trabalho que no cotidiano se tem, né? E cada um vai enriquecendo com o outro, né? Cada um vai mostrando para o outro. Isso é sentir, escutar com o coração, né? É a gente aprender com o outro, né? É a gente ter essa humildade de entender que se eu já tenho uma caminhada maior de PASCOM, de comunicação, né? Aquele que está iniciando também está nesse mesmo desejo, né? E como é bom, às vezes, a gente sempre escutar justamente isso, né? Pessoas que entram em contato, né? Querem saber como que desenvolveram esse trabalho, como que tal trabalho foi desenvolvido na paróquia, né? O escutar com o coração, né? É a pessoa ter justamente essa simplicidade, essa humildade, entender que nós estaremos, então, colocando em prática, né? Me lembro muito bem que, no período da pandemia, eu pude receber aqui, em Cabo Verde, né, uma paróquia que estava aí se estruturando para alguns eventos, né? E que pôde ali visualizar um dos eventos que a gente estava, que nós fizemos aqui na paróquia de Cabo Verde, e vieram uma equipe aqui, juntamente com o padre, para aprender, para colocar em prática também. Eu falava nitidamente para o padre, para as pessoas que estavam presentes, olha, saiba o seguinte, aqui foi feito de uma forma, né? Mas vocês vão poder fazer de outra forma, né? Às vezes o jeito de vocês colocarem em prática aquilo que vocês pretendem aí pode ser muito melhor do que aquilo que nós fizemos aqui, né? Basta justamente vocês entenderem que vocês têm essa capacidade e essa força de se colocar à disposição dos anseios, dos trabalhos que vocês têm aí na realidade, na comunidade de vocês, né? Então, um pouco essa caminhada nossa, né, nasce justamente nesse sentido, né, da gente formar. Informações a gente sabe que tem muitas por aí, mas a gente formar, a gente apresentar um conteúdo que vai ajudar o outro. Porque quando a gente apresenta um conteúdo que vai ajudar o outro, né, nós estaremos educando o outro, né, e não se deixando levar por as inúmeras informações que nascem de qualquer jeito, que não tem uma fonte, uma origem, né, e por não ter uma fonte nem uma origem, né, às vezes corre o risco até mesmo de cair em fake news, né, de mentiras que são anunciadas, né. Então, nós também temos essa missão, né, de poder também colocar em prática, né, de fato, né, pessoas que estejam aí preparadas para acolher mesmo aquilo que até o Papa Francisco fala, né, a teologia da comunicação. Então, nós precisamos nos preocupar com aquilo que nós anunciamos, né, porque senão a gente vai anunciar aí um Jesus de qualquer jeito, a gente vai anunciar um trabalho de qualquer jeito, e nós não teremos ninguém para caminhar conosco, né, vai se fazer um percurso aí que lá na frente, né, não se teve nada, não se teve fruto nenhum, porque não regou a planta, né, não regou a semente, né, e não deixou nada para as outras pessoas que estão por vir, né? Então,
é um pouco nesse sentido também, desse trabalho nosso, dessa educação, né? E, sobretudo, a gente trabalhar esse nosso anseio, esse nosso desejo de formar pessoas, né? E não simplesmente anunciar de qualquer jeito, deixar fluir informações aí que não tem fonte nenhuma, né? Mas, sobretudo, também nos sermos essas fontes que possam ajudar as pessoas a pesquisarem e a também se encontrarem com aquilo que nós acreditamos. E, nesse sentido, o Padre Rovilson falava da importância das PASCONs, e quando nós percebemos no nosso mundo, na nossa realidade, o desejo ilimitado das pessoas de serem ouvidas, nós percebemos a importância do papel desempenhado pela PASCON na igreja. A PASCON, ela exerce um elo entre humanidades. Às vezes a gente se perde um pouco no papel pragmático de uma pastoral, de um movimento, e às vezes até mesmo da PASCON, utilizando ela como um instrumento prático a transmitir uma celebração, a tirar uma fotografia, mas não. A PASCON faz um movimento de unir o elemento humano atrás das câmeras com o elemento humano que está atrás das telas. Então, a imagem também é uma voz a ser escutada. Quando a gente lembra daquele quadro, O Grito, do norueguês Munch, é uma imagem que fala. E a PASCON tem essa missão. Quando ela transmite uma mensagem, quando ela faz uma colocação, é transmitir também uma imagem que comunique, uma imagem que eduque, que forme, no sentido daquilo que o padre falava, para que não seja algo solto, mas que seja algo com essência, com conteúdo. E essa comunicação, esse desejo de ser ouvido, ele tem sido discutido no mundo como um processo tecnológico. Escutar é um processo tecnológico. E o TED, que é uma explanação científica que ocorre no mundo inteiro, na Itália ocorreu agora o TED Vicenza, que teve como tema a escuta, uma escuta capaz de humanizar, porque a gente está entrando numa área quase pós-humana, né? Quando nós vemos os avanços da tecnologia, nós vemos o avanço da robótica, da medicina. Então, como escutar o ser humano no dia de hoje? E essa é uma pergunta que volta para nós. Temos tantas pessoas com desejo de ser ouvidas, e como nós podemos ouvi-las? Como cristãos, como igreja, como PASCON. Muito interessante, né, essa colocação do Zenon, do padre, realmente, né, aí cabe a nós pensarmos um pouquinho nesse trabalho importante da PASCON, mas que a gente também, existem vários meios de evangelizar, várias tecnologias, mas a gente tem que estar sempre com os ouvidos atentos, para ter esse discernimento, né, para que Jesus seja levado de uma maneira, né, Padre Deus, transfigurada, não desfigurada por uma notícia atravessada, por uma fonte errada, né? E eu acredito que vocês concordem comigo no que eu vou dizer. Nós temos um modelo e uma inspiração para aprender essa escuta que o Papa nos pede, que Jesus nos pede. Eu acho que Maria é um grande exemplo dessa escuta com o coração. E José também, né? Porque na palavra, na Bíblia, a gente vê que pouco Maria apareceu, José muito pouco também, mas a sua presença, Maria falou pouco, mas foi aquela mulher que guardava tudo no seu coração, a mulher da escuta. Então, eu acho que nada como Maria para a gente se espelhar, quando for tomar uma decisão no âmbito da comunicação, do evangelizar, do se preparar para essa missão, sempre buscar, né, a inspiração neste grande modelo, né, Maria. Nesse mês de maio, né, e domingo, dia das comunicações sociais, também Maria está presente, né, abençoando os comunicadores da nossa diocese. Bem, isso mesmo, né, que nós possamos ser
a exemplo de Maria e Júlia, também exemplos de comunicadores. Padre, seminarista, o Renan, o Davi também, que trabalha muito em comunicação com a Pascom, eu queria saber de vocês o que vocês consideram importante para nós sermos uns bons comunicadores católicos hoje em dia. Temos muitos Pascons, que a maioria das paróquias tem Pascom, trabalham comunicação de diversas formas, redes sociais, jornal, enfim. Nós estamos com esse programa agora pelas redes sociais do Sagrado. O que nós podemos considerar para termos bons comunicadores? O Padre Rovilson fala muito bem, eu assisto as homilias dele pelo Instagram. O Renan eu não conheço ainda, mas também se comunica muito bem. O Davi faz a comunicação dele através da música aqui na paróquia, através das redes sociais do Sagrado. O que nós podemos falar para quem está nos vendo e nos ouvindo que pode se tornar um bom comunicador católico? Eu acredito que um dos primeiros passos para a gente entender que nós queremos ser bons comunicadores, primeiramente, eu acho que nós temos que ter uma confiança naquilo que nós sabemos fazer. A gente precisa ter aí a coerência de entender que Deus nos dá dons, Deus nos dá esses dons, e a gente precisa colocar esses dons em prática para que esses dons possam alcançar outras pessoas, né? Mas a gente falava isso em uma fala passada, nascido de uma humildade, né? Então eu entendo que eu consigo, então, eu tenho a capacidade de ajudar as pessoas a ali sintonizar naquela mensagem que eu comunico. Então, eu acredito no meio de tudo isso e também faço aquilo mesmo que Jesus diz, né? Águas mais profundas. O que seria isso, águas mais profundas para a gente? É entender também que a partir do momento que eu acredito nos meus dons, naquilo que eu tenho para oferecer, eu também preciso, né, utilizar dos meios que estão propícios para mim. Imaginem só, se nós, na época da pandemia, nós talvez ficássemos retraídos, nós ficássemos fechados, né, nós não teríamos aí tantos meios ou formas de poder chegar às pessoas, né? Mas a gente abraçou, a gente encarou, a gente trabalhou situações dentro da gente, né? Aonde, então, a gente entendeu que tínhamos capacidade para tal, né? Então, isso foi importante para a gente, né? Então, essa capacidade da gente olhar para a condição que nós temos dos dons que Deus nos empresta, para se colocar à disposição, mas, ao mesmo tempo, também, nós entendemos que eu não falo o meu nome, eu falo o nome da igreja. Então, eu preciso caminhar com a igreja, eu preciso estar sintonizado com a igreja, né? Enquanto diocese, eu preciso estar caminhando com a nossa diocese, eu preciso caminhar com a minha paróquia, porque senão corre-se o risco da pessoa, ela tem os dons, ela tem os talentos, mas ela não tem essa vida aí de comunidade, enquanto diocese, enquanto paróquia, né? Então, ela trilha simplesmente sozinha. E trilhar sozinho não vai gerar a humildade daquela pessoa que vai ter que parar, que vai ter que estudar, que vai ter que, então, se aperfeiçoar, né? Que vai ter que entender que não ela não fala de si, mas ela fala no nome de uma instituição. E ela precisa colocar o nome dessa instituição também aí a todos os cantos, né? Ide por todo mundo e evangelizar a todos os povos, né? Mas de uma forma coerente, né? Jesus, ele esteve com seus discípulos ao longo de 3 anos, e ele formou os discípulos para depois eles saírem para evangelizar. Então, para nós também nasce justamente esse sentido. A partir do momento que eu abraço os meus dons, os meus talentos, confio em mim, avanço para águas mais profundas, mas também a partir do momento que eu sou educado na fé, que eu sou, então, formado com aquilo que eu acredito, né? E algo fundamental também, né? O Renan falava uma coisa interessante, que às vezes a pessoa ela está ali, bom, eu estou escalada para transmitir. E eu estar escalado para transmitir não leva a pessoa a cultivar uma espiritualidade. Aí ela vai para a missa simplesmente porque ela tem que transmitir, né? E por ela ir só por transmitir, ela não reza, ela não tem o seu momento com Deus, né? E assim por diante, né? Então, é necessário isso também, né? Esse aperfeiçoamento, essa defesa, essa caminhada com a igreja, mas nascida também de uma espiritualidade, para que a gente, de fato, possa comunicar por meio da técnica
comunicar por meio daquilo que nós acreditamos, mas, sobretudo, também nesse diálogo, nessa sintonia com o próprio Deus, que vai nos ajudar também a colocar em prática aí tudo aquilo que nós acreditamos. Tá? Além dessa espiritualidade, eu acho que é fazer florescer também a comunicação como algo de fé, né? Algo que a gente acredita, que aquilo que a gente acredita que faça acontecer e florescer nas mãos de Deus. Ser um comunicador hoje, um comunicador católico, cristão, é também preparação. Estar preparado para assumir as diferentes realidades, preparado para assumir os desafios que a igreja, que o mundo predispõe hoje em dia, e a partir dessa preparação, assumir um caminho de conversão. E aí eu lembro aquilo que fala do documento de Aparecido, um caminho de conversão pastoral. A gente assumir esse processo. Eu peço até licença para ler no número 366 do documento, que vai falar assim: os bispos, presbíteros, diáconos, consagrados, consagradas, leigos e leigas são chamados a assumir a atitude de permanente conversão pastoral, que implica escutar com atenção e discernir o que o Espírito está dizendo à igreja, através dos sinais dos tempos em que Deus se manifesta. Então, ser um comunicador é fazer esse processo de conversão pastoral, no qual a gente ouve aquilo que o Espírito está dizendo à igreja, aquilo que o Espírito está dizendo à realidade. E a partir daí, a gente começa a agir, a gente se prepara. E é uma preparação que começa na catequese, nas preparações pastorais de movimentos, de comunidades, nas reflexões bíblicas, nos sacramentos. É uma preparação permanente. A gente não prepara um time de futebol e depois põe ele para jogar todos os jogos. A gente está em constante preparação. O jogador, ele aquece antes do jogo para entrar em campo. Não quer dizer que ele não teve que treinar antes. E assim é a nossa PASCOM. Treinamento permanente, né? Todo tempo, aprendendo, melhorando, tudo mais. Posso cada vez estar melhor. Exatamente. Davi? Muito bem colocado, né? Pelo padre, pelo Romão, reflexão, né? Como é bonito falar sobre comunicação, né? Um trabalho lindo aí nas diversas paróquias da nossa diocese, né? O padre Wilson, que também tem essa oportunidade de acompanhar de perto, né? Diversas realidades, né, padre Wilson? E a gente teve a oportunidade, né, de estar próximo de um grande comunicador também, essa semana passada, que é o Fabiano Facchini, que inclusive escreve alguns artigos para o PASCOM Brasil, de formação, de orientação técnica, né, na área da comunicação, e ele dizia para a gente, né, justamente isso, que as paróquias, nesse meio que a gente está de muitas tecnologias, ela tem que ter esse discernimento, né, da sua realidade. Então, se lá naquela realidade distante não tem uma internet, ou usa-se o mural, ou usa ainda-se o informativo paroquial, que é algo válido, né? Não podemos abandonar esse tipo de comunicação, porque existem, como dizia ele, pessoas que consomem, né? Que leiam o jornal paroquial, pessoas que gostam de ouvir o rádio, pessoas que gostam de assistir a televisão, e cada meio tem a sua forma né, própria. Então, é importante a gente desenvolver isso, essa escuta que o Papa está nos pedindo, esse buscar realmente conhecer aquilo que se anuncia, pois nós não anunciamos algo nosso, né, como bem disse o Padre. Nós anunciamos Jesus, nós anunciamos a Igreja. Por isso, a gente tem que
de ter esse conhecimento realmente sempre, em tudo que vai fazer. Uma transmissão, eu estou transmitindo, não é uma coisa qualquer, eu estou transmitindo a Santa Missa, uma formação que várias pessoas vão acompanhar, né? Então, aquela responsabilidade, aquele cuidado, porque é para Deus, tem que ser feito da melhor maneira, mas nos bastidores, essa escuta, essa espiritualidade, né, vai fazer toda a diferença numa transmissão, numa gravação, num programa de rádio, né, faz toda a diferença. Esses bastidores que às vezes as pessoas não enxergam, não veem, mas teve esse preparo antes, teve essa busca, né? Acho que é uma busca constante para ouvir, para escutar com o coração. Acho que seria mais ou menos isso. Eu queria convidar nesse momento o Renan, seminarista, para que nós possamos fazer a oração dessa semana da comunicação, 56º Dia Mundial das Comunicações Sociais, Semana da Comunicação. Vou convidar o Renan que fizesse essa oração dedicada essa semana para nós, por favor. Então vamos fazer a oração do comunicador. Senhor, fazei de mim um meio de vossa comunicação. Onde tantos jogam bombas de destruição, que eu leve a palavra de união. Onde tantos procuram ser servidos, que eu leve a alegria de servir. Onde tantos fecham a mão para bater, que eu abra o coração para acolher. Onde tantos adoram a máquina, que eu saiba valorizar e venerar o ser humano. Onde tantos endeusam a técnica, que eu saiba humanizar a pessoa. Onde a vida perdeu o sentido, que eu leve o sentido de viver. Onde tantos estão sofrem a solidão na multidão, que eu seja a presença viva do encontro. Onde tantos só vivem a matéria que passa, que eu viva o espírito que fica. Onde tantos só olham para a terra, que eu saiba olhar para o céu. Senhor, fazei de mim um comunicador de vossa vida, de vossa paz, de vosso amor. Amém. Amém. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do Padre Wilson, que é o assessor eclesiástico para Pascom da nossa Diocese de Guaxupé, o Renan, seminarista, que está no quarto ano de Teologia também da nossa Diocese de Guaxupé, o Davi, que nos acompanhou também, nosso diretor aqui no programa, também mediou conosco esse tema sobre comunicação, sobre a Semana da Comunicação. Queria agradecer muito a presença de vocês e queria que vocês deixassem para o pessoal que está assistindo a gente um convite, um incentivo para que eles possam participar, não só da Pascom, como de outras pastorais de nossa comunidade. Muito bem. Agradeço também, viu, René, Davi, Renan, a oportunidade desse nosso bate-papo, essa nossa conversa. Muito válida a iniciativa de vocês, fantástica, de, assim, possibilitar com que a gente pudesse também contribuir um pouquinho daquilo que nós temos. E, claro, um convite muito especial para aqueles que têm aí, que fazem parte de uma paróquia, que agora está nos assistindo, né? Aqui nós oferecemos a Pascom, Pastoral da Comunicação, mas não somente ela. A beleza da Igreja Católica é que nós temos inúmeras pastorais, inúmeros movimentos, onde cada um pode se encaixar. Então, naquilo que você se familiarizar, né, se aproxime, se coloque à disposição. Né? Hoje eu ainda recebi uma mensagem de alguém que mandava na secretaria dizendo o seguinte: olha, quando que vai ter um curso de catequese? Porque o meu sonho é ser catequista. Né? Que beleza a gente escutar isso, saber que são pessoas aí se colocando à disposição. Né? Então, você que agora nos assiste, né, não tenha medo, né, mas procure, né, coloque os seus dons à disposição para que mais pessoas possam conhecer a igreja através de você, conhecer Jesus,
através de você. Se você pode contribuir através da Pascom, seja muito bem-vindo. Mas se você pode contribuir em outro movimento pastoral também, seja muito bem-vindo, porque você está vindo aí para a Igreja Católica, na qual nós fazemos parte. Exato. Eu agradecer mais uma vez ao Padre Rovilson, Davi, ao Renê, pela oportunidade da gente estar conversando um pouquinho e partilhando sobre a comunicação, e fazer um convite para cada um que estiver assistindo, para que comunique sempre com a vida. Comunique onde estiver, com quem estiver e naquilo que estiver fazendo. A comunicação, ela, como o Padre Rovilson disse, não se limita à pastoral da Pascom, né, pastoral da comunicação. Ela vai além. Ela está na catequese, está na liturgia, está no participar dos sacramentos da Eucaristia. Então, faça da sua vida uma comunicação. E se tiver um tempinho, acesse também algumas pesquisas, porque a gente tem ótimas coisas sobre comunicação. Se gostar, interessar sobre o assunto, autores, tem as outras mensagens do Papa. A nossa igreja é muito rica em material sobre comunicação. Então não deixe também de dar uma olhadinha lá. Um abraço. Um abraço. Davi? Eu tenho a agradecer, né, a presença aqui do Padre Rovilson com a gente, também do Renan, e esse programa está com gostinho de que tem que continuar, pedindo para continuar numa outra oportunidade, porque não dá tempo da gente falar tudo que tem que falar. Esse assunto sobre a mensagem do Papa, ele é muito amplo, né, que a gente pode continuar em outro momento, né, com o Padre Rovilson, com o Renan, que a gente já percebeu que gosta muito da comunicação, entende também muito, né, desse tema. Então a gente pode aprofundar numa outra oportunidade. E deixar aqui registrado, né, para todos os pasconeiros e pasconeiras aí da nossa diocese, o carinho, a nossa gratidão a todos eles, pelo trabalho, né, durante a pandemia, agora quando estamos nesse momento, está mais tranquilo, enfim, mas na pandemia e neste momento, a dedicação de tantos comunicadores na nossa diocese, né, nos fins de semana, nas celebrações, nas rádios, nas fotografias, nos textos para os sites. São muitas pessoas, né? Se a gente pudesse contar quantos comunicadores espalhados por aí, seriam muitos. Então, parabenizá-los, né, nessa semana especial da comunicação, no Dia Mundial das Comunicações, pelo trabalho que fazem, e, né, sempre aí unido ao Padre Wilson, toda a pastoral da nossa diocese, né, sempre nessa comunhão do Espírito, para que a gente possa realmente levar esse Cristo vivo e ressuscitado a todos. Eu agradeço. Para encerrar nosso programa, faço o poder dar a bênção para nós e para quem está assistindo o programa, o pessoal que trabalha com comunicação, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais, por favor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Forte abraço. Deus abençoe. Um abraço, Padre, um abraço, Renan, Davi. É você que está nos acompanhando, que nos acompanhou até agora. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fique conosco. A programação da paróquia sempre está aqui nas nossas redes sociais. E até o nosso próximo programa Igreja em Missão. Um abraço e até o próximo programa. Fique com Deus.